Poucos meses depois do funeral do meu marido, fui ao banco encerrar as contas dele. Foi então que o vi ali, vivo. Sem perceber minha presença, ele saiu às pressas, e eu o segui. O que vi em seguida me fez parar onde estava, paralisada de horror. Bem-vindos ao canal Recanto das Histórias. Antes de começarmos, escreva nos comentários de onde você está nos assistindo. Isso nos interessa muito. Desejamos a você uma boa escuta desta história envolvente. Ana acordou às 5 da manhã, como acordava todos os dias nos últimos 30 anos. Há muito tempo ela não precisava de despertador. O corpo sabia sozinho quando levantar. Lá fora ainda estava escuro. Apenas o poste perto da cerca do vizinho lançava uma mancha amarela sobre o asfalto molhado. Roberto estava deitado ao lado dela, virado para a parede, respirando compassadamente. Antes, ele dormia de costas, com os braços abertos, e Ana apoiava a cabeça no ombro dele. Mas isso foi há muito tempo, tão longe que ela já não se lembrava exatamente quando havia parado. Ela se levantou em silêncio, colocou o roupão e foi para a cozinha. A cafeteira chiou, enchendo a casa de um aroma familiar. Ana tirou 2 xícaras, a branca para ela, a azul para Roberto, e as colocou sobre a mesa. 30 anos das mesmas xícaras, do mesmo ritual matinal. Cortou o pão, tirou a manteiga da geladeira, colocou o pote de geleia de figo, que ela mesma fazia todo outono. Pela janela da cozinha via-se o jardim. 2 velhas laranjeiras, um canteiro de tomates que Ana renovava toda a primavera e um banco de madeira que Roberto certa vez havia pregado com as próprias mãos. O banco estava ressecado havia muito tempo, um dos pés estava apodrecendo, mas Ana não pedia que o consertasse. Sabia que Roberto dispensaria o pedido com um gesto. A casa ficava num bairro tranquilo da periferia, a meia hora de carro da capital. Um sobrado com telhado de cerâmica e um pequeno terreno. Quando a compraram, 30 anos atrás, Roberto disse: "Você vai ver, Ana, em 10 anos vamos construir um 2º andar, fazer uma varanda com vista para as colinas." O 2º andar nunca apareceu. Mas apareceram rachaduras nas paredes do banheiro, uma torneira pingando na cozinha e a fechadura da porta de entrada que emperrava sempre, a qual Ana simplesmente se acostumou. Roberto apareceu na cozinha às 6h30, sem cumprimentar. Simplesmente sentou à mesa, pegou a xícara azul e enfiou os olhos no celular. Ana colocou diante dele um prato com o café da manhã. "Vai voltar tarde hoje?" ela perguntou. Não porque esperasse uma resposta honesta, mas simplesmente por hábito. "Não sei." "O fornecedor vem. Preciso resolver um carregamento, talvez até tarde", respondeu ele sem tirar os olhos da tela. Ana acenou com a cabeça e sentou do lado oposto. Ficou olhando para ele tomar o café e tentando lembrar a última vez em que haviam conversado de verdade. Não sobre contas, não sobre o telhado que pingava, não sobre a necessidade de trocar os pneus do carro, mas simplesmente um com o outro. Sobre qualquer coisa. Sobre nada. Como antigamente, quando podiam ficar sentados naquele mesmo banco de madeira por horas, e Roberto contava sobre seus planos, ela ouvia e acreditava em cada palavra. O negócio de Roberto, uma loja de materiais de construção na periferia da capital, já foi motivo de orgulho para ambos. 25 anos atrás, começaram com um pequeno depósito e um caminhão. Ana cuidava da contabilidade, atendia telefonemas, chegou até a ajudar a descarregar mercadoria quando faltavam braços. Depois o negócio foi para frente. Roberto contratou funcionários e Ana foi se afastando aos poucos. Roberto disse: "Cuide da casa, do filho. O negócio eu toco sozinho." E ela concordou, não porque quisesse sair, mas porque confiava. Sempre confiou. Nos últimos 2 anos, Roberto só falava em problemas, fornecedores aumentando preços, clientes migrando para a concorrência, impostos sufocando tudo. No jantar, ficava sentado carrancudo, cutucando a comida com o garfo e repetindo: "Estamos à beira do colapso, Ana. Se continuar assim, vou ter que fechar as portas." Ela se oferecia para ajudar, para voltar e cuidar da contabilidade.
Ele afastava a ideia. Está tudo diferente agora. Computadores, programas, você não vai entender. E Ana recuava, sentindo-se inútil, ultrapassada, como aquele banco no jardim. O filho deles, Daniel, morava sozinho, alugando um apartamento na capital. Com 28 anos, trabalhava como gerente em alguma empresa comercial. Ana nunca entendeu direito o que ele fazia lá. Daniel ligava uma vez por semana, vinha almoçar aos domingos. Nem todo, mas pelo menos em dias alternados. Era mais parecido com o pai, fechado, de poucas palavras, com o hábito de esquivar-se de perguntas inconvenientes. Ana atribuía isso ao temperamento. Os homens são assim, dizia ela à amiga Márcia, quando essa perguntava como ia o filho. Nem todo mundo sabe demonstrar sentimentos, mas ele é um bom rapaz. Eu sei. Márcia era, talvez, a única amiga íntima que Ana ainda tinha. Conheceram-se 20 anos atrás na fila do pediatra. As duas tinham filhos da mesma idade. Desde então, telefonavam todo final de tarde, tomavam café aos sábados num pequeno café na praça e conversavam sobre tudo. Foi Márcia quem percebeu que algo estava errado com Roberto. Ana, você não está notando? Todo fim de semana ele some para algum lugar. E esse celular me leva até no banheiro, disse Márcia certa vez, mexendo o açúcar na xícara. Márcia não inventa. Ele tem problemas no negócio. Está nervoso. Homens dessa idade ficam todos estranhos, respondeu Ana, mudando de assunto para a receita de um bolo. Mas as palavras de Márcia ficaram cravadas em algum lugar dentro dela, como um cisco que não se vê, mas que dói a cada movimento. Ana começou a notar detalhes que antes deixava passar. Roberto, de fato, não se separava do celular. Antes o jogava na mesinha do hall e podia ficar sem ele a tarde toda. Agora o carregava no bolso, deixava-o com a tela virada para baixo. Saía para a varanda para respirar quando chegavam mensagens. Certa noite, Ana acordou e viu que o lado dele na cama estava vazio. Ela o encontrou na cozinha. Estava sentado no escuro, iluminado pela tela do celular, digitando rapidamente. Quando Ana entrou, ele estremeceu e logo guardou o aparelho. Não consigo dormir. Estou calculando se tenho dinheiro suficiente para pagar um carregamento de cimento, disse ele, e foi para o quarto. Ana ficou na cozinha, descalça no piso frio de cerâmica, sentindo algo apertar no peito. Não era medo, não era suspeita, era mais um cansaço. O cansaço de ter que fingir que estava tudo bem quando tudo ao redor dizia o contrário. Mas ela ficava em silêncio. 30 anos em silêncio, quando Roberto esquecia os aniversários, quando voltava depois da meia-noite com cheiro de perfume alheio que ela atribuía a reuniões com clientes, quando parou de perguntar como havia sido o dia dela. O silêncio era um hábito, uma armadura, uma maneira de preservar o que tinham, ou o que ela pensava que tinham. Aquela noite de outubro começou como de costume. Ana preparou o jantar, frango ensopado com arroz, como Roberto gostava. Pôs a mesa, dobrou os guardanapos. Às 7 horas, Roberto ligou. Não vou jantar em casa, vou ao fornecedor, volto tarde. Talvez passe a noite lá se demorar. Não me espere. A voz era apressada. Ao fundo, havia barulho, como se ele estivesse à beira de uma estrada ou num estacionamento. Tudo bem, tome cuidado na estrada, disse Ana. E ele desligou. Ana retirou o segundo prato da mesa e jantou sozinha. Assistiu ao noticiário, regou as flores no peitoril da janela, conferiu se a porta estava trancada. Deitou às 10h30 e ficou muito tempo sem conseguir dormir. Lá fora o vento uivava, o galho da laranjeira arranhou o vidro da janela e aquele som parecia com batidas insistentes de alguém querendo entrar. O telefone tocou às 2 da madrugada. Ana pegou o aparelho ainda meio adormecida. Na tela apareceu o nome de Daniel. Mãe. A voz do filho era abafada, sufocada. Mãe, houve um acidente. Pai morreu. Ana sentou na cama. O quarto balançou como o convés de um navio. O que você está dizendo? Que acidente? Onde? Na ponte. O carro saiu da pista e pegou fogo.
A polícia me ligou porque eu estava registrado como contato de emergência nos documentos dele. Mãe, o corpo ficou muito queimado. Eles dizem que o reconhecimento será pelo prontuário dentário. Ana não gritou, não chorou. Ficou simplesmente sentada com o telefone no ouvido, apertando o cobertor com a outra mão. O mundo ao redor ficou algodonoso. Os sons chegavam como através de uma camada de água. A luz do abajur ardia nos olhos. Mãe, você está ouvindo? Mãe, estou indo agora. Não saia daí, eu vou. Daniel chegou 1 hora depois. Ana estava sentada na cozinha, de roupão, diante de uma xícara de chá frio que havia preparado por reflexo. O filho entrou, abraçou-a e só então ela chorou. Em silêncio, sem soluçar. As lágrimas simplesmente escorriam pelo rosto e ela nem as enxugava. Eu mesmo resolvo tudo, mãe. Você não precisa ir lá. Não precisa ver aquilo, disse Daniel, ajudando-a a assentar. Eu quero vê-lo, sussurrou Ana. Mãe, não dá. Os médicos dizem que o corpo está muito danificado. Vai ser... Não é isso que você precisa guardar na memória. Vamos lembrar dele como ele era. E Ana obedeceu, porque obedecer fazia parte de sua vida. Tão habitual quanto o café da manhã, quanto as 2 xícaras sobre a mesa, quanto o silêncio que substituía as conversas. O funeral foi marcado para 3 dias depois. O caixão era fechado, madeira escura, alças de latão, uma coroa de crisântemos brancos que Daniel escolheu. Ana ficou ao lado do túmulo no vestido preto que havia usado pela última vez no funeral de sua mãe, 10 anos antes. O vestido estava um pouco apertado nos ombros, e esse pequeno desconforto, estranhamente, a impedia de cair no entorpecimento total. Vieram poucas pessoas. Márcia, claro, a vizinha com o marido. Uma prima de Roberto com quem se viam uma vez a cada 5 anos. Alguns conhecidos distantes, mas nenhuma pessoa do trabalho do marido. Nenhum sócio, nenhum funcionário, nenhum cliente com quem ele supostamente convivia todos os dias. Por que ninguém do trabalho veio? Ana perguntou a Daniel depois da cerimônia, enquanto estavam em casa e as vizinhas distribuíam a comida que trouxeram. Pai brigou com todo mundo nos últimos tempos por causa de dinheiro, de dívidas. Você sabe como ele era. Quando algo não era do jeito dele, cortava relações na hora. As pessoas ficaram magoadas, respondeu Daniel, sem olhar para a mãe. Ficou de pé à janela, olhando para o jardim. Ana acenou com a cabeça. Isso era típico de Roberto. Temperamental, impulsivo, incapaz de fazer as pazes primeiro. Ela aceitou essa explicação, como aceitava tudo, sem perguntas. Os dias após o funeral se mesclaram numa massa cinzenta. Ana acordava por hábito às 5 da manhã, ia para a cozinha, tirava 2 xícaras e então guardava uma delas. Cada vez que fazia esse movimento, guardar a xícara azul levava um soco no estômago mais forte do que qualquer palavra. Preparava comida, mas quase não comia. Regava as flores, ficava sentada no jardim, no banco ressecado, olhando para as laranjeiras. As vizinhas vinham, traziam panelas de sopa, diziam as palavras certas, que Ana ouvia, mas não absorvia. Márcia aparecia todo dia, sentava ao lado dela, às vezes ficavam em silêncio, às vezes Márcia contava algo sem importância, sobre o tempo, sobre a neta, sobre o novo dono do café na praça. Ana lhe era grata por esse silêncio e por essas trivialidades que preenchiam o vazio sem exigir nada em troca. Daniel vinha 3 ou 4 vezes por semana, trazia papéis, explicava coisas sobre o seguro, sobre as contas, sobre os impostos. Ana mal entendia os números. Nomes e termos escorregavam por ela. Assinava onde o filho indicava e não fazia perguntas. O seguro do pai é de 2 milhões, mas parte vai para as dívidas que ele deixou. Eu cuido de tudo, mãe. Não se preocupe, dizia Daniel, guardando os documentos na pasta. 2 milhões? Ana repetiu. Ela não sabia do seguro. Roberto nunca havia mencionado. Ele contratou há 6 meses. Devia estar prevendo. Sabe, homens da idade dele começam a pensar nessas coisas. Ana olhou para o filho. Jovem, confiante, eficiente. Ele estava se saindo bem.
Bem demais, ela pensou por um instante, mas logo afastou o pensamento. Nem todo mundo demonstra a dor da mesma forma. Talvez ele seja forte, talvez guarde tudo por dentro, como o pai. 2 meses se passaram. Dezembro trouxe manhãs frias e dias curtos. Ana sentiu pela primeira vez em todo esse tempo que a névoa na cabeça começava a se dissipar. Não que a dor tivesse recuado, era mais que ela havia se acostumado a ela, como se acostumam com uma claudicação ou com o barulho da rua. A dor tinha se tornado parte do fundo. Certa manhã, ela abriu a gaveta da cômoda onde Roberto guardava seus documentos. Havia pilhas de papéis, algumas notas fiscais, cópias de contratos, cartões de visita. Ana os folheava sem saber bem o que procurava. Provavelmente queria apenas fazer uma organização, fazer alguma coisa que tivesse sentido prático. Entre os papéis, encontrou alguns avisos bancários sobre contas que desconhecia. Valores que não combinavam com as histórias de Roberto sobre dívidas e prejuízos. Ligou para Daniel. Filho, encontrei alguns papéis bancários do seu pai. Tem contas aqui que eu não conheço. Talvez eu vá ao banco amanhã, resolvo isso. Fecho o que for desnecessário para não acumular tarifas. Mãe, não precisa. Eu mesmo resolvo. Daniel, eu já faz 2 meses que estou descansando. Preciso me ocupar com alguma coisa. Vou ao banco amanhã. Do outro lado da linha, um silêncio. Depois Daniel disse, tudo bem, mas se algo não estiver claro, não assine nada. Me ligue. Ana desligou e olhou para a pilha de papéis sobre a mesa. Pela primeira vez em 2 meses, sentiu algo além do vazio. Não esperança. Era mais determinação. Pequena, frágil, mas real. Ela ia colocar tudo em ordem, fechar as contas, resolver as dívidas e, quem sabe, aprender a seguir em frente. Guardou os papéis na bolsa, apagou a luz da cozinha e foi para o quarto. A cama parecia enorme sem Roberto. Ana deitou do seu lado, como sempre, e ficou muito tempo na escuridão, ouvindo o silêncio da casa vazia. A manhã chegou nublada. Nuvens baixas pairavam sobre a cidade e o ar cheirava a chuva que não conseguia começar. Ana colocou o casaco cinza, enrolou o cachecol e saiu mais cedo do que de costume. Queria chegar ao banco assim que abrisse, antes que a fila crescesse. Na bolsa estavam os documentos de Roberto, seu próprio documento de identidade e a certidão de óbito. Daniel havia deixado uma cópia. O ônibus para o centro levava meia hora. Ana sentou junto à janela e ficou olhando para as casas, lojas e pessoas nos pontos que desfilavam diante dela. Tudo parecia um pouco irreal, como se ela estivesse assistindo a um filme do qual não participava. Há 2 meses, ela quase não saía de casa, e agora a cidade parecia estranha, barulhenta demais, rápida demais. O banco ficava num antigo prédio na esquina da rua central. Fachada bege, portas de vidro pesadas. Por dentro, ar fresco e cheiro de papel. Ana pegou uma senha na fila eletrônica e sentou numa cadeira plástica junto à parede. Na sua frente, havia umas 8 pessoas. Um senhor de camisa xadrez estudava um recibo. Uma mãe jovem com a criança no colo folheava o celular. 2 homens de terno conversavam baixinho. Ana colocou a bolsa no colo e ficou esperando. Os dedos mexiam maquinalmente na alça, um hábito que surgiu depois do funeral. As mãos sempre precisavam de algo para apertar, para revolver, para segurar. Ela ficou olhando para o painel eletrônico, onde os números mudavam devagar, e pensando no que diria ao gerente. Meu marido morreu. Preciso fechar as contas dele. Palavras simples. Ela as ensaiava mentalmente para que a voz não tremesse. Uns 20 minutos se passaram. Ana levantou os olhos do painel e olhou distraidamente para o salão. O olhar deslizou pelas bancadas com folhetos publicitários, pelas janelas de caixa, pelas pessoas na fila do caixa eletrônico, e de repente parou. No terceiro guichê de caixa havia um homem. De costas para ela, levemente inclinado para a janela, conversava com o caixa. Estatura média, ombros largos,
Uma leve curvatura que Roberto desenvolvera depois de anos trabalhando sentado à mesa. Cabelos escuros, com fios de grisalho nas têmporas. E aquele gesto, quando ajeitou o colarinho do casaco com um movimento rápido e curto da mão direita. Ana havia visto esse gesto milhares de vezes. No café da manhã, diante do espelho do hall, na porta quando saía para trabalhar. O coração bateu tão forte que o eco chegou aos ouvidos. Ana apertou a alça da bolsa com as duas mãos. Não, isso é impossível. Ela está enlouquecendo. É o que a dor faz com as pessoas. Elas começam a ver os mortos em cada transeunte. Márcia havia contado que, depois da morte da sogra, ficou um mês inteiro vendo a mulher no supermercado. É normal. Vai passar. O homem pegou uns papéis com o caixa, dobrou-os e guardou no bolso interno do casaco. Depois se endireitou, virou levemente a cabeça e Ana viu o perfil. Nariz com um pequeno osso saliente, mandíbula pesada. Uma pequena cicatriz no queixo, de uma queda de bicicleta na infância, história que Roberto contava para todo mundo que conhecia. Agora o rosto estava emoldurado por uma barba curta que antes não existia, e na ponte do nariz havia óculos de armação escura. Roberto nunca usou óculos, se vangloriava de enxergar como uma águia. A roupa também era diferente. Em vez das eternas camisas xadrez e jeans surrados, um casaco escuro, calça preta, um tipo de botina que Roberto jamais usaria. Mas era ele. Ana sabia disso com tanta certeza quanto sabia o próprio nome. 30 anos ela havia acordado ao lado daquele homem. 30 anos observou como ele comia, andava, ria, se irritava. A barba e os óculos podiam enganar qualquer um, mas não ela. Ela o reconheceria só pela maneira de virar a cabeça, pela forma como deslocava o peso de um pé para o outro, pelo hábito de levantar levemente o ombro esquerdo. O homem, Roberto, se virou e caminhou para a saída com passada rápida e segura, sem olhar para os lados. Passou a 3 metros de Ana, tão perto que ela sentiu o cheiro do perfume, não aquele que ficava na prateleira do banheiro deles, outro, desconhecido. Ele não olhou na direção dela, nem ao menos roçou com o olhar. Talvez não esperasse encontrá-la ali. Talvez estivesse convicto de que Ana, como de costume, estava em casa regando as flores. A porta de vidro se fechou atrás dele e Ana ficou sentada na cadeira plástica, abraçada à bolsa. As pernas não obedeciam, os joelhos tremiam. O estômago ficou gelado e por um segundo pareceu que ela ia cair da cadeira bem ali, no chão de mármore do banco, e alguém chamaria uma ambulância e ela teria que explicar por que estava mal. Acabei de ver meu marido morto. Soa como o início de um filme ruim, ou como um sintoma depois do qual te mandam ao psiquiatra. Mas Ana não caiu. Cerrou os dentes, agarrou a borda da cadeira e se obrigou a levantar. As pernas uniam como depois de uma longa corrida, mas a sustentavam. Jogou a bolsa no ombro e foi em direção à saída. Primeiro devagar, depois mais rápido. O painel mostrou sua senha, mas Ana já não olhava para ele. Na rua, ela parou nos degraus da entrada e olhou ao redor. Roberto caminhava pela calçada em direção ao estacionamento, a uns 50 metros à frente. Ana o seguiu, procurando manter distância. O casaco cinza se fundia ao dia encoberto e ela se sentia quase invisível. O estacionamento ficava na esquina, aberto para umas 50 vagas, com colunas de concreto e marcações desbotadas no asfalto. Roberto se aproximou de um SUV prata parado junto à parede do fundo. Ana nunca havia visto aquele carro. O carro da família, um sedã verde escuro velho, ficava na garagem de casa desde aquela noite de outubro. No banco do motorista do SUV havia uma mulher. Ana a via pelo para-brisa. Jovem, 30 e poucos anos, cabelo escuro preso num rabo de cavalo, bem arrumada com maquiagem discreta. Quando Roberto se aproximou, a mulher sorriu para ele, de modo aberto, natural, como se sorri para alguém que estava esperando. Não como para um conhecido, como para alguém da família. Ana parou atrás de uma larga coluna de concreto e encostou as costas nela. O coração batia tão forte que parecia ecoar por todo o estacionamento.
Espiou com cuidado. Roberto abriu a porta do passageiro dianteiro e entrou no carro. Inclinou-se para a mulher e a beijou. Rápido, no jeito doméstico de quem beija a esposa quando volta do mercado. Depois se virou para trás e Ana viu o que a fez cobrir a boca com a palma da mão. No banco traseiro havia 2 cadeirinhas infantis. Em uma delas estava sentado um menino cacheado, de cabelo escuro, de uns 5 anos. Na outra, uma menina menor, talvez 3 anos, com uma fita no cabelo. Roberto estendeu o braço para trás, afagou a cabeça do menino e disse algo que Ana não conseguiu ouvir. Mas o menino respondeu alto, com voz clara para todo o estacionamento. Pai, você comprou meu carrinho? Pai. Ana fechou os olhos. O concreto da coluna estava frio e áspero sob seus dedos. Ficou parada, respirando devagar pela boca, como um médico havia ensinado quando ela teve um ataque de pânico depois de uma operação na vesícula. Inspirar, contando até 4. Expirar, contando até 6. Inspirar. Expirar. O SUV deu a partida. Os faróis piscaram. A mulher tirou o carro da vaga, suave e sem pressa. O menino estava colado à janela, acenando para alguém invisível. A menina na cadeirinha mastigava um biscoito. Roberto olhava para o celular. Ana observou o SUV prata se afastar e repetia mentalmente a placa. Letras e números, de novo, como um encanto, até o carro desaparecer na esquina. Então tirou da bolsa uma caneta e anotou a placa no verso de um recibo de farmácia que tinha no bolso. O menino tinha uns 5 anos, a menina uns 3. Ou seja, quando Roberto reclamava de dívidas e voltava tarde para casa, quando ia com o celular para o banheiro e cochichava ao telefone de madrugada na cozinha, ele não estava apenas tendo um caso. Ele estava vivendo outra vida. Tinha filhos que Ana desconhecia, uma família da qual ela sequer suspeitava. Todos aqueles fornecedores e viagens a trabalho não eram trabalho. Eram casa. Sua segunda casa. As pernas a levaram de volta ao ponto de ônibus. Ana não se lembrava de ter andado. Na cabeça havia um zumbido. Os pensamentos saltavam sem se fixar em nenhum. Entrou no ônibus, apoiou a testa no vidro frio e fechou os olhos. As ruas, os semáforos, as placas de lojas desfilavam lá fora. A mulher no banco ao lado falava alto ao celular sobre um tal de Márcio, que tinha esquecido de buscar o filho na escola. A vida normal, aquela em que os maridos não simulam a própria morte. Em casa, Ana trancou a porta, foi para a cozinha e sentou à mesa. Na frente dela estava o recibo com a placa. As mãos tremiam um pouco, mas a cabeça estava clara, de maneira inesperada, assustadora, como acontece depois de um choque forte, quando o organismo lança tanta adrenalina na corrente sanguínea que o mundo fica nítido e preciso, como uma fotografia de boa câmera. Ela não ligou para Daniel. Essa decisão veio instantânea e inabalável. Se Roberto estava vivo, se havia simulado sua própria morte, quem o havia ajudado? Quem cuidou dos documentos? Quem organizou o funeral com o caixão fechado? Quem disse à mãe que era impossível ver o corpo? Ana tirou o notebook da gaveta da cômoda. Velho, lento, mas funcionando. Abriu o navegador e começou a pesquisar. Primeiro a certidão de óbito. Ela encontrou a cópia na pasta de documentos que Daniel havia deixado. O nome do médico que assinou o laudo, Dr. Fonseca. A clínica. Não um hospital público, mas uma clínica privada no interior, a 40 quilômetros dali. Hannah achou o número da clínica na internet e ligou. Bom dia. Preciso esclarecer uma informação sobre um laudo médico. Foi assinado pelo Dr. Fonseca. Foi em outubro. A atendente ficou em silêncio por um segundo e então respondeu. O Dr. Fonseca não trabalha mais aqui. Pausa, barulho de teclado. 28 de outubro. Ele pediu demissão em 28 de outubro. Uma semana depois do acidente de Roberto. E para onde ele foi? Outra clínica, talvez? Infelizmente não tenho essa informação. Posso passá-la para o diretor se precisar. Não, obrigada, vou ligar de volta. Ana desligou e anotou no caderno. Fonseca pediu demissão uma semana depois. Por quê? O acidente.
Ana entrou no site da Polícia de Trânsito e procurou o registro de ocorrências daquele dia. Encontrou a lista: colisões menores na cidade, um acidente numa rodovia a 100 quilômetros ao norte, um atropelamento no centro. Mas nenhum acidente sério numa ponte, nenhum incêndio, nenhum morto. Ana releu a lista 3 vezes. Talvez os dados estivessem incompletos, talvez nem todos os acidentes ficassem disponíveis ao público, mas aquela ponte ficava numa rodovia federal. Um acidente com incêndio e morte não é coisa pequena, não se ignora uma coisa dessas. Lembrou do boletim policial que Daniel havia mostrado. Uma folha fina, impressa em letras pequenas. Tinha o nome de Roberto, a data, o local, a ponte, quilômetro tal. Mas não havia fotos, não havia testemunhos, não havia número de processo nem nome do delegado. Apenas uma folha com texto. O próximo passo: o seguro. Ana encontrou a cópia da apólice na mesma pasta de Daniel. A apólice havia sido contratada 8 meses antes, no valor de 2 milhões. O beneficiário, Daniel Souza. Não Ana, Daniel. Roberto havia mudado o beneficiário do seguro, da esposa para o filho, 8 meses antes de sua suposta morte. E Ana nada sabia. Os extratos bancários. Ana tinha acesso à conta conjunta da família, aquela de onde saíam os pagamentos de serviços e compras. Solicitou um extrato detalhado pelo banco online. Nos últimos 6 meses, havia saídas que Roberto explicava como pagamentos a fornecedores, mas o destinatário era sempre o mesmo, uma conta desconhecida, registrada em nome que Ana nunca havia visto. Os valores eram altos, 100, 150 mil reais por mês. O negócio que Roberto chamava de deficitário gerava uma receita estável. Ele simplesmente a transferia para outro lugar. Ana fechou o notebook e recostou na cadeira. Lá fora havia escurecido. Ela havia ficado horas sentada à mesa, sem perceber o tempo passar. Na cozinha estava silencioso. Só a geladeira zumbia mansamente no canto. As xícaras ficavam na prateleira, a branca e a azul juntas, como sempre. Restava um último passo, o mais difícil. No sábado, Daniel saiu para o fim de semana, disse que ia para a praia com amigos. Ana esperou o carro do filho sumir na esquina e subiu para o quarto dele. Daniel morava sozinho, mas na casa dos pais havia um quarto que era seu. Ele dormia lá quando ficava até tarde por causa do trabalho. O quarto estava como sempre: cama estreita, pôster de um jogador de futebol na parede, prateleira com livros universitários que não abria desde a faculdade e um notebook sobre a mesa. A senha Ana sabia. Ela mesma havia comprado aquele computador para Daniel de presente de aniversário 3 anos atrás e havia ajudado a configurar. O filho ficou com preguiça de mudar a senha que definiram juntos. 4 dígitos, o ano de nascimento dele. O notebook carregou. Ana abriu o aplicativo de mensagens e começou a folhear as conversas. A maioria, nada de especial. Amigos, colegas, alguma moça com quem Daniel trocava fotos. E então, Ana viu um nome que lhe cortou a respiração. Pai. A última mensagem de ontem. A conversa era ativa, regular. Ana a abriu e começou a ler do começo. Roberto, o dinheiro do seguro deposita na nova conta que eu abri. Te mando o número separado. Diz para a mãe que foi para pagar as dívidas com os fornecedores. Daniel, entendido. Faço isso essa semana. Quando você me repassa minha parte? Roberto, como combinamos? 30% depois de receber tudo. Não se apresse, não fique ansioso, não levante suspeitas. Ela não verifica nada, então vai com calma. Daniel, ok. Mas vamos fechar logo o assunto do imóvel. Ela começou a fazer perguntas sobre os papéis do banco. Roberto, que perguntas? Daniel, quer ir ao banco fechar as contas. Eu disse que não precisava, mas você sabe como a mãe é. Teimosa. Roberto, não deixa ela remexer nisso. Diz que você mesmo resolveu. Dá uns papéis para ela assinar. Ela não entende nada de qualquer jeito. Ana continuou lendo. Mensagens mais antigas, de semanas antes do acidente. Roberto,
O médico vai assinar tudo. Já acertei com ele. O boletim policial também está garantido. Tenho um conhecido. Você só precisa ligar para a mãe de madrugada e avisar sobre o acidente. Depois cuidar do funeral. Caixão fechado. Diz que o corpo ficou queimado. Daniel. E se ela quiser ver? Roberto. Não vai querer se você disser direito. Fala que os médicos não recomendam. Ela vai obedecer. Ela sempre obedece. Ela sempre obedece. Ana releu essa frase várias vezes. 3 palavras que resumiam tudo. Tudo o que ela havia sido para Roberto. Não parceira, não esposa, não pessoa. Uma função. Conveniente, dócil, previsível. Pode enganar, ela acredita. Pode abandonar, ela não vai verificar. Pode vender, ela assina. Havia também mensagens sobre Patrícia. Era assim que se chamava a mulher do SUV. Roberto escrevia sobre ela com carinho, de modo doméstico. Patrícia matriculou o Gustavo na escolinha de futebol. A Laís começou a falar em frases completas. É um amor. Gustavo e Laís, os filhos dele. O menino e a menina no banco de trás. Pelas mensagens, Roberto vivia com Patrícia havia 6 anos. 6 anos de vida dupla. 6 anos durante os quais Ana lavava suas camisas, cozinhava o jantar e o esperava à janela. Ana fez capturas de tela, metódica, página por página. Os dedos se moviam com segurança, ainda que por dentro tudo ardesse. Não como fogo, mas com algo mais pesado e escuro, parecido com chumbo derretido. Salvou cada mensagem, cada data, cada detalhe. Depois encaminhou tudo para o próprio e-mail. Fechou o aplicativo de mensagens e desligou o notebook. Devolveu-o à mesa exatamente como estava. Ajeitou a cadeira, saiu do quarto e fechou a porta. Na cozinha, Ana encheu um copo d'água e o bebeu de uma vez, de pé junto à pia. Lá fora, a chuva havia começado, aquela mesma que se anunciara o dia todo. As gotas batiam no peitoril de zinco, e esse era o único som que Ana ouvia, porque por dentro ela estava em absoluto silêncio. Sem lágrimas, sem gritos. Algo havia quebrado definitivamente, com um clique suave, como quebra um galho seco sob o pé. A traição do marido foi uma faca nas costas, mas Daniel, que ela carregara no ventre por 9 meses, a quem acordava de madrugada quando adoecia, para quem arrumava a mochila escolar todas as manhãs, a quem havia ensinado a ler sílaba por sílaba naquela mesma mesa de cozinha. Daniel a havia vendido por 30% do seguro, por dinheiro. Hannah colocou o copo sobre a mesa e olhou para o próprio reflexo na janela escura. Uma mulher de 55 anos, fios de cabelo branco nas têmporas, rugas ao redor dos olhos, mãos rachadas de tanto trabalho doméstico. 30 anos ela havia sido esposa e mãe. E ficou claro que nenhuma das duas coisas importava para as pessoas pelas quais vivia. Mas agora, de pé na cozinha ao som da chuva, Ana, pela primeira vez em 2 meses, não se sentia fraca. Algo novo despertava por dentro. Rígido, frio, desconhecido. Não vingança, não raiva, era mais clareza. Clareza absoluta, cristalina sobre o que precisava fazer. Sentou à mesa, abriu o caderno e começou a escrever uma lista. A primeira palavra era advogado. Ela a sublinhou 2 vezes e colocou um ponto de exclamação. Nunca em sua vida havia procurado um advogado. Todos os papéis, contratos e transações sempre haviam sido cuidados por Roberto ou por Daniel. Mas agora precisava de alguém que estivesse do seu lado, só do seu lado. Na manhã seguinte, Ana ligou para Márcia, sem contar nada, apenas perguntando se ela conhecia um bom advogado. Advogado? Para quê? Márcia ficou alerta. Para assuntos de herança, quero resolver os papéis do Roberto. Daniel diz que está tudo em ordem, mas eu quero verificar por mim mesma. Certo, você está fazendo bem, disse Márcia. Anota, Dr. Marcelo Viana. Ele cuidou do processo da minha irmã quando o ex-marido tentou esconder o patrimônio no divórcio. É duro, mas honesto, especializado em fraude e direito de família. Te mando o número. O escritório de Marcelo Viana
ficava no terceiro andar de um antigo prédio no centro comercial da capital. Uma recepção apertada, 2 cadeiras, uma secretária atrás de uma divisória de vidro. Nas paredes, diplomas emoldurados e uma foto do advogado com algum político que Ana não reconheceu. Cheirava a café e papel velho. O próprio Viana era um homem baixo, robusto, de uns 60 anos, com cabelo grisalho bem cortado e um olhar perspicaz sob sobrancelhas pesadas. Apertou a mão de Ana com firmeza, como quem cumprimenta num negócio, e indicou a cadeira do outro lado de sua mesa. Me conte. Ana contou tudo, desde o começo. Os 30 anos de casamento, o afastamento de Roberto, o telefonema de Daniel de madrugada, o caixão fechado e o funeral sem colegas de trabalho. O banco, o SUV prata, a mulher jovem e a voz infantil no estacionamento. O médico que pediu demissão uma semana depois. A lista vazia de ocorrências, o boletim policial sem número de processo, a conversa no notebook do filho. Viana escutou em silêncio, sem interromper, fazendo anotações esparsas num bloco amarelo. Quando Ana terminou, ele tirou os óculos, esfregou o nariz e olhou para ela de frente. Ana, você tem as capturas de tela da conversa? Está tudo aqui. Ana tirou da bolsa as impressões. Havia passado metade da noite imprimindo as imagens numa impressora velha que mal funcionava, mas que deu conta. Os extratos bancários, a cópia da apólice do seguro, a certidão de óbito, a placa do carro anotada. Viana espalhou os papéis sobre a mesa e os estudou por uns 10 minutos. Ana ficou sentada ouvindo o tic-tac do relógio na parede. Grande, redondo, com mostrador branco, o tipo que se pendura em postos de saúde e repartições públicas. Isso é um processo criminal, disse Viana por fim, pousando a última folha. Fraude de seguro em grande escala. Artigo grave, falsificação de documentos, certidão de óbito e boletim policial. É outro enquadramento. Seu filho é coautor, que é mais um artigo. O médico que assinou o laudo falso, mais um. Toda uma cadeia. O que devo fazer? Primeiro, abrimos um boletim no Ministério Público ainda nesta semana. Segundo, entro com pedido de arresto de todas as contas do seu marido e do seu filho, para que não consigam mover o dinheiro restante. Terceiro, solicitação para declarar a certidão de óbito nula, pois ela é falsa. E quarto, ação de divórcio com divisão de bens com base em fraude. Isso lhe dará vantagem no processo. Quando provada a fraude do cônjuge, a divisão não é feita pela metade, mas em favor da parte lesada. Ana ouvia e acenava com a cabeça. As palavras Ministério Público, arresto de contas, ação soavam pesadas e estranhas, como um idioma desconhecido. Mas ela entendia cada uma delas. Mas Ana, preciso alertá-la, acrescentou Viana, olhando-a nos olhos. Seu filho provavelmente receberá pena efetiva ou suspensa. Você está preparada para isso? Ana ficou em silêncio. Lá fora da janela do escritório passou um ônibus e os vidros tremeram. Meu filho ajudou meu marido a simular uma morte para me roubar. Ele ficou me olhando chorar no funeral, sabendo que o caixão estava vazio. Ele vinha à minha casa, me trazia papéis que eu assinava e transferia meu dinheiro para o pai. Me chamava de mãe e, ao mesmo tempo, me vendeu por 30%. Ana falava com voz firme, sem tremor. Sim, estou preparada. Viana acenou com a cabeça e lhe estendeu uma caneta. Então assine a procuração. Começamos. As 2 semanas seguintes, Ana viveu uma dupla vida. E havia uma ironia amarga nisso que ela não podia deixar de notar. Em casa, diante de Daniel, permanecia a mesma de sempre, quieta, dócil, mergulhada no luto. Quando o filho vinha, assinava os papéis que ele trazia sem fazer perguntas. Preparava o almoço para ele. Perguntava como estava o trabalho. Daniel estava relaxado. A mãe se comportava normalmente, nenhuma suspeita. Enquanto isso, Viana trabalhava. A petição ao Ministério Público foi protocolada no 3º dia. O promotor recebeu todos os materiais, as capturas de tela da conversa, os extratos bancários, a cópia da apólice do seguro,
os dados sobre o médico e a placa do carro de Roberto. O Ministério Público abriu inquérito pelos artigos de fraude de seguro e falsificação de documentos. Em paralelo, Viana entrou com o pedido de arresto das contas. O juiz o analisou em regime de urgência. As provas eram convincentes. Todas as contas para as quais Roberto transferia dinheiro foram bloqueadas. A conta de Daniel também foi atingida, como coautor. Ana ficava sabendo de tudo pelo advogado. Viana ligava toda noite, breve e direto. Ela anotava no caderno, o mesmo em que havia começado sua lista. Rastreamos a placa. O carro está registrado em nome de Patrícia Menezes, endereço no interior, a 3 horas daqui, informou Viana no 5º dia. No interior, repetiu Ana. Ele dizia que ia a fornecedores, mas na verdade ia para aquele lugar para ela. A polícia levantou o endereço. Roberto consta como residente lá em seus documentos. Registrou o novo endereço no próprio nome. Nem se esforçou muito para se esconder. Devia estar convicto de que ninguém ia procurar um homem morto. No 12º dia após o protocolo da petição, Viana ligou de manhã. Hoje é a prisão. A polícia vai ao interior. Ana estava de pé junto à janela da cozinha, olhando para o jardim. As laranjeiras estavam despidas. O inverno as havia despojado até a última folha. O banco de madeira havia escurecido com as chuvas. Tudo bem, ela disse, e desligou. Roberto foi detido às 11 da manhã na casa de Patrícia, no interior. Abriu a porta para os policiais de calça confortável e camiseta, com uma xícara de café na mão. De acordo com o que o promotor relatou a Viana, que então repassou a Ana, Roberto tentou a princípio dizer que havia um engano, que o haviam confundido com outra pessoa. Mas quando lhe mostraram as capturas de tela de sua conversa com Daniel, ele se calou e não disse mais uma palavra até a chegada do seu advogado. Patrícia, segundo a polícia, ficou parada na porta do quarto das crianças e chorou. As crianças estavam em casa. Gustavo desenhava à mesa, Laís dormia na cama. Os policiais levaram Roberto e Patrícia foi convocada para depor como testemunha. Daniel foi chamado ao Ministério Público no dia seguinte. Ana não soube como aconteceu. Viana lhe contou depois, em linhas gerais. Daniel chegou convicto de que era uma formalidade de processo de herança. Quando o promotor colocou à frente dele as impressões de sua troca de mensagens com o pai, Daniel empalideceu e pediu um copo d'água. O interrogatório durou 4 horas. Ele primeiro negou tudo. Depois tentou explicar que o pai havia lhe pressionado, que não queria participar, que tinha medo. Mas as mensagens diziam outra coisa. Não havia nelas uma única linha em que Daniel duvidasse ou resistisse. Ele tratava dos detalhes com frieza, objetividade, como se discutisse um projeto de trabalho. Quando você me repassa minha parte? Não eram palavras de alguém que foi forçado. Ao final do interrogatório, apavorado com a possibilidade de uma pena efetiva, Daniel começou a depor contra o pai. Contou tudo, como Roberto havia lhe proposto o plano 1 ano antes de simular a morte, como havia encontrado o médico disposto a assinar qualquer coisa por dinheiro, como havia preparado o boletim policial falso por meio de um conhecido que trabalhava numa gráfica. Falou sobre Patrícia, os filhos, as contas para onde ia o dinheiro. Contou que o pai havia prometido a ele 30% do seguro e todos os bens depois que Ana se acalmasse e parasse de se meter nas questões financeiras. O médico Fonseca foi encontrado. Uma semana antes, havia se mudado para uma pequena cidade litorânea e arranjado emprego numa clínica do interior. No interrogatório, admitiu que Roberto havia lhe pagado R$300 mil pelo laudo médico falso. Disse que tinha dívidas, que precisava do dinheiro para o tratamento da mãe, que não imaginou que fosse prejudicar alguém. O promotor registrou tudo e encaminhou o material ao juízo. O processo judicial começou 3 meses depois. Ana comparecia a cada audiência, sentava na terceira fileira junto ao corredor, no mesmo casaco cinza que vestia no banco naquele dia. Viana ficava ao lado dela, às vezes se inclinava e comentava algo em voz baixa. Ana acenava, mas quase não ouvia. Ela olhava para Roberto.
Ele ficava sentado atrás do vidro da sala de audiências, sem barba, sem óculos, em roupa fornecida pelo Estado. Parecia mais velho do que havia 2 meses. Havia emagrecido, olheiras profundas no rosto. O advogado dele, jovem, nervoso, num terno largo demais, tentava construir a defesa em cima das emoções. Meu cliente é pai de 2 filhos pequenos. Ele cometeu um erro, se perdeu. Agiu em estado de desespero. O negócio dele passava por tempos difíceis. Não via outra saída. O promotor era calmo e metódico. Lia as mensagens em voz alta, mostrava os extratos bancários, convocava testemunhas. O médico Fonseca prestou depoimento olhando para o chão. Daniel ficou no banco das testemunhas, respondendo às perguntas em voz baixa, sem erguer os olhos. Nenhuma vez durante todo o processo, ele olhou na direção da mãe. Roberto pediu a palavra, levantou-se, virou-se para a sala e começou a falar atropelado, saltando de um assunto para outro. Eu tenho filhos pequenos. Eles precisam do pai. Eu sei que errei, mas não sou um criminoso. Só queria recomeçar. Todo ser humano tem direito a uma segunda chance. Ana ouvia e ficava em silêncio. Olhava para o homem com quem havia vivido 30 anos e não o reconhecia. Não por fora, por dentro. Aquele homem estava diante do juiz pedindo compaixão, e 3 meses atrás havia escrito ao filho: "Ela sempre obedece." Aquele homem falava no direito a uma segunda chance e tinha roubado de Ana 30 anos de vida, dinheiro, dignidade e a coisa mais dolorosa de todas: o filho. O julgamento durou 4 sessões. A sentença foi lida na sexta-feira, no final de março. A sala estava semivazia. As últimas audiências compareciam apenas as partes envolvidas no processo e um par de repórteres do jornal local. Roberto foi declarado culpado de fraude de seguro em montante especialmente elevado, falsificação de documentos e simulação da própria morte. Sentença: 6 anos de reclusão. O juiz lia em voz monótona, listando os artigos e as circunstâncias. Roberto ficava imóvel, de cabeça baixa. Daniel recebeu 3 anos de pena suspensa, com obrigação de restituição integral de todos os valores recebidos. O juiz ressaltou sua cooperação com o processo investigativo como atenuante, mas sublinhou a gravidade do que havia feito. O médico Fonseca recebeu 2 anos de pena suspensa e proibição permanente de exercer a medicina. A certidão de óbito de Roberto foi declarada nula. O divórcio foi formalizado em favor de Ana. Por decisão judicial, ficavam com ela todos os bens adquiridos durante o casamento, incluindo a casa, o negócio de materiais de construção e todas as contas não vinculadas à fraude. O negócio que Roberto descrevia como deficitário apresentava receita estável, o que foi confirmado por perícia financeira. A seguradora entrou com ação separada para recuperar os 2 milhões de reais pagos, com base no laudo falso. Quando a audiência terminou, Ana se levantou, abotoou o casaco e foi em direção à saída. Viana caminhava ao lado dela, carregando a pasta com os documentos. "Está bem?" ele perguntou na porta. Ana parou nos degraus do fórum. O dia estava claro. O primeiro com cara de primavera de verdade. O céu azul alto com nuvens leves. O ar cheirava a terra úmida e algo florido. "Sim", ela disse. "Acho que pela primeira vez em muito tempo, sim." A casa foi vendida mais depressa do que Ana esperava. A corretora, uma mulher de meia-idade com olhos cansados e uma voz surpreendentemente enérgica, trouxe os primeiros compradores 1 semana depois de Ana publicar o anúncio. Um casal jovem, ele engenheiro, ela professora, esperando o primeiro filho. Percorreram os cômodos, tocavam nas paredes, abriam os armários e a mulher ficou repetindo: "Que casa aconchegante! Dá para sentir que alguém viveu de verdade aqui." Ana ficou parada na porta da cozinha, pensando como era estranha a palavra aconchegante aplicada a um lugar onde havia passado 30 anos ao lado de um homem que planejava fugir dela. A escritura foi lavrada em 3 semanas. Ana desempacotou os pertences com método, quarto por quarto, como um cirurgião, camada por camada. O quarto foi o mais fácil. Dobrou sua roupa em caixas, a roupa de cama,
alguns livros da mesinha. As coisas de Roberto, camisas, sapatos, kit de barbearia, o perfume que ele nunca havia buscado, ela levou ao ponto de doação da rua ao lado. A mulher na recepção perguntou: roupas masculinas? Separação? Ana respondeu algo parecido com isso e saiu sem olhar para trás. A cozinha foi mais difícil. 30 anos de cafés da manhã, almoços, jantares, 30 anos de cheiro de café, canela, carne ensopada, geleia de figo. Ana tirava das prateleiras xícaras, pratos e panelas, embrulhando tudo em jornal. A xícara azul de Roberto, ela ficou segurando por um bom tempo, de pé junto à pia, e então a pousou na borda da mesa e se afastou. Levá-la consigo parecia errado, mas jogá-la fora parecia igualmente inadequado. Não por sentimentalismo, mas por um senso supersticioso que ela não sabia explicar. No final, a xícara ficou sobre a mesa quando Ana saiu de casa pela última vez. O jardim. Ana foi até lá no final da tarde, quando tudo o mais já havia sido empacotado. As laranjeiras começavam a brotar as primeiras folhas, tenras, verde claras, quase transparentes à luz. O canteiro de tomates que ela renovava todo ano estava vazio, terra negra, revirada pelas chuvas de inverno. O banco de madeira ainda se segurava em 3,5 pés, inclinado para a esquerda. Ana sentou com cuidado, testando se aguentava. O banco rangeu, mas ficou firme. Dali se via a cerca dos vizinhos, o telhado da casa com a antena, um pedaço de céu róseo no poente. Antigamente, nos primeiros anos depois do casamento, ela e Roberto se sentavam aqui pelas noites, sonhando em voz alta. O segundo andar, a varanda, uma piscina, pequena, inflável para a criança. Roberto dizia: espera, Ana, em 5 anos a gente vai viver como reis. Ela ria e acreditava. Sempre acreditava. Ana passou a palma da mão pela madeira áspera do banco. Sob os dedos sentiu as rachaduras, os farpões, as marcas da chuva e do sol. Levantou-se, sacudiu o casaco e foi até o portão. Não olhou para trás. O apartamento Ana achou sozinha, sem corretora, sem ajuda de ninguém. Uma pequena cidade litorânea a 4 horas ao sul, para onde havia ido uma vez com Márcia num fim de semana, 15 anos antes. Tinham caminhado pela orla, comido camarão num restaurantezinho minúsculo junto ao cais, e Ana disse: queria morar aqui, acordar todo dia vendo o mar. Márcia riu. Então vai. Ana balançou a cabeça. Roberto não toparia nunca. Ele não consegue viver longe da cidade. Agora a aprovação de Roberto não era necessária. O apartamento ficava no 3º andar de um casarão antigo, com fachada descascada e sacadas de ferro forjado. 2 quartos, cozinha com janela para o pátio, banheiro com torneira caprichosa e sacada voltada para o mar. Não para o oceano aberto, para uma enseada, tranquila, semicircular, com barcos de pesca no cais e um farol na ponta distante. As paredes eram pintadas de branco, com algumas rachaduras aqui e ali. O piso de cerâmica terracota era frio de manhã. A mobília era escassa. Cama, mesa, 2 cadeiras, um guarda-roupa velho com espelho na porta. Para Ana, bastava. Na primeira noite no apartamento novo, ela quase não dormiu. Não por ansiedade, por estranheza. Sons diferentes, no lugar do silêncio do bairro, o barulho das ondas, o grito das gaivotas de manhã, o apito distante de um barco pesqueiro partindo antes do amanhecer. Outra luz. A lua se refletia na água da enseada e jogava no teto do quarto manchas prateadas que tremiam. Outro cheiro. Sal, algas, algo floral do pé de jasmim que crescia bem abaixo da sacada. Ana ficou deitada na escuridão ouvindo. Pela primeira vez em 30 anos, ela não precisava prestar atenção à respiração de outra pessoa, não precisava adaptar-se ao ritmo de ninguém, não precisava esperar a ligação de alguém. A cama era estreita, mas havia espaço suficiente para ela sozinha. Sempre havia espaço suficiente. A floricultura surgiu por acaso. Uma semana depois da mudança, Ana caminhava pela orla e avistou um letreiro de aluga-se num pequeno espaço entre o peixeiro e a farmácia.
Vitrine de vidro, porta com sininho, por dentro um balcão empoeirado e prateleiras vazias. O antigo dono havia vendido souvenirs, mas faliu depois da pandemia. Ana entrou, olhou ao redor. O espaço era minúsculo, uns 20 metros quadrados, não mais. Teto baixo, paredes revestidas de painéis de madeira, uma pia no canto com torneira enferrujada. Mas pela vitrine entrava sol a pino e a poeira em seus raios parecia dourada. Quanto é o aluguel? Ela perguntou ao dono do prédio, que encontrou pelo número no letreiro. O valor era modesto. Ana disse, fico com ele. E ela própria se surpreendeu com a facilidade com que aquilo saiu. Ela nunca havia trabalhado com flores de forma profissional, mas a vida inteira as cultivou. No jardim, nos peitoris, em vasos, na varanda. Sabia quais gostam de sol, quais de sombra, quais precisam ser regadas todos os dias e quais uma vez por semana. Sabia combinar cores num buquê, como cortar os caules para as flores durarem mais. Era a única coisa que era só dela. Roberto nunca se interessou pelas flores, achava aquilo besteira. Nos primeiros dias, Ana lavou, raspou, pintou. As paredes receberam tinta verde clara. As prateleiras foram lixadas e envernizadas. No mercado, comprou o primeiro lote. Rosas, crisântemos, gérberas, alguns vasinhos de suculentas. Colocou na entrada um balde de zinco com girassóis, amarelo vivo, enormes como pequenos sóis. Sobre a porta, pendurou uma placa que ela mesma pintou num pedaço de compensado. As flores da Ana. Os clientes apareceram no primeiro dia. Uma senhora do prédio ao lado comprou um buquê de crisântemos para a igreja. Depois entrou um rapaz jovem, ficou muito tempo escolhendo rosas, ficou vermelho, e por fim confessou que ia ao primeiro encontro. Ana montou para ele um buquê de 5 rosas vermelhas e uma branca. O branco é para ela entender que você é sério, disse Ana. O rapaz sorriu de um jeito que aqueceu algo dentro dela. Márcia veio visitar um mês depois da mudança. Ficou parada na soleira do apartamento com a mala e uma caixa de biscoitos caseiros. Abraçou Ana, recuou um passo, olhou-a de cima a baixo. Você está diferente. Diferente como? Não sei, viva. Os olhos são outros. Antes você sempre olhava como se pedisse desculpa por existir. Agora não. Tomaram café na sacada, olhando para a enseada. Márcia contava as novidades da capital. Quem casou, quem se separou, que o café na praça tinha novo dono, um rapaz jovem que fazia um café horrível, mas instalou o Wi-Fi gratuito. Ana escutava e sorria. Essas trivialidades, que antes lhe pareciam ruído de fundo, agora ressoavam diferente, como confirmação de que o mundo continuava girando e havia espaço nele não apenas para catástrofes. E Daniel? Márcia perguntou com cautela quando a conversa entrou em silêncio. Ana colocou a xícara no parapeito da sacada. Ele me ligou 2 vezes. A primeira, depois da sentença, disse que se arrependia, que o pai o havia convencido, que não queria aquilo, que entendia como eu estava sofrendo. Falou muito, falou bonito. E você? Disse, estou te ouvindo, Daniel. E desliguei. E a segunda vez? Mandou uma mensagem, longa, 2 rolos de tela, sobre como sou a única pessoa que lhe resta, que tomou consciência de tudo, que quer reparar. Márcia ficou quieta, esperando. Não respondi, disse Ana. E sabe, Márcia, não está pesado por isso. Achei que ia pesar. Pensei, afinal, é meu filho, é sangue meu, eu o criei. Mas não. Deito de noite e fico ouvindo o mar, e estou em paz. Talvez passe. Talvez um dia eu acorde querendo responder, mas agora não consigo e não quero me forçar. Márcia cobriu a mão dela com a sua e não disse nada. Às vezes, o silêncio é exatamente o que se precisa. Os dias na cidade litorânea se compunham num ritmo tranquilo e regular, e Ana foi aos poucos se acostumando a ele. A manhã começava cedo, não às 5 como antes, mas às 6, quando o sol subia sobre a enseada e inundava o quarto de luz morna. Ela preparava café na cheirosa cafeteira pequena
que comprara no mercado local, e o tomava na sacada, olhando para os barcos de pesca. Depois ia à loja, abria a porta, o sininho tilintava e o dia começava. As pessoas se acostumaram a ela rápido. Os vizinhos apareciam não só para comprar flores. João, o peixeiro, trazia camarão fresco às terças-feiras. Sandra, a dona da farmácia, passava na hora do almoço para conversar. A jovem mãe do prédio em frente deixava o carrinho na entrada e escolhia gerânios para o peitoril enquanto o bebê dormia. Ana aprendia seus nomes, suas histórias, seus hábitos. Pela primeira vez em muitos anos, ela sentia que sua presença importava para alguém, não por ser esposa ou mãe de alguém, mas simplesmente por ser Ana. O negócio de materiais de construção ela não decidiu tocar sozinha. Contratou um gerente. Viana indicou alguém de confiança e recebia uma renda estável que dava para viver e para manter a floricultura. A loja ainda não dava lucro, mas Ana não tinha pressa. Gostava do processo em si. Escolher flores no mercado atacadista de manhã cedo, montar os buquês, ver as pessoas saírem com um sorriso. Uma noite, no final de maio, Ana guardou na memória de um jeito especial. Fechou a loja, subiu para o apartamento, preparou o jantar. Peixe assado com limão e ervas, salada fresca. Levou o prato para a sacada. O sol se punha atrás do farol, e o céu era daqueles que só existem à beira-mar. Rosa no horizonte, passando para o lilás, e depois para um azul profundo. Os barcos balançavam junto ao cais. Em algum lugar abaixo, crianças riam, e havia cheiro de sal e jasmim. Ana comeu devagar, sem pressa. Não precisava pôr a mesa para dois, não precisava esperar uma ligação, não precisava ajustar nada ao horário de ninguém. Um prato, um garfo, uma taça de água com limão. O silêncio, que não era vazio, era paz. Ela pensou em Roberto. Não com dor, não com ódio, com algo que se parecia com espanto. 30 anos ao lado de um homem que ela, afinal, não conhecia. Ou conhecia, mas não queria ver. Todos os sinais estavam lá. A reserva, a irritação, as chegadas tardias, o cheiro de perfume alheio que ela atribuía a reuniões com clientes. Ela escolhia não notar, escolhia acreditar, escolhia calar. E nessa escolha havia tanta responsabilidade sua quanto culpa dele. Não pela traição, mas por ter se permitido tornar-se invisível, conveniente, previsível, aquela que sempre obedece. Mas essa era a Ana de antes, a que temia as perguntas porque temia as respostas. A que assinava papéis sem olhar porque era mais fácil assim. A que guardava a segunda xícara e chorava, sem entender que estava de luto não pelo marido, mas pela ilusão que ela mesma havia construído. A nova Ana estava sentada na sacada, com vista para o mar, comendo o peixe que ela mesma havia preparado. Morava num apartamento que ela mesma escolhera. Trabalhava numa loja que ela mesma abrira. E pela primeira vez em 55 anos sabia o que queria. Não para alguém, mas para si. O poente se apagou atrás do farol. O último raio deslizou sobre a água, faiscou e se foi. Os postes da orla acenderam e a enseada ficou parecendo uma guirlanda de Natal. As luzes se refletiam na água escura e balançavam no ritmo das ondas. Ana bebeu a última gole de água, juntou a louça e foi para a cozinha. Lavou o prato, colocou na escorredor, um prato, uma xícara, e nisso não havia tristeza, só simplicidade. A simplicidade honesta, límpida, de uma vida em que havia exatamente o suficiente. Apagou a luz, deitou, fechou os olhos. Lá fora o mar murmurava, uniforme, ritmado, como a respiração de alguém grande e sereno. E Ana pensou, adormecendo, que 30 anos é muito tempo, mas a vida que ela estava construindo agora, para si mesma, pelas suas regras, valeria cada um dos dias que ainda lhe restavam. Obrigado por ter ouvido esta história. Com você esteve o canal Recanto das Histórias. Deixe nos comentários o que você achou. Se gostou, assine o canal.